Olá, queridos amigos, eu sou um servo de Deus. Essa é a nossa gota de sabedoria de hoje. Gente, nós estamos na sexta gota dessa série Aprendendo. Olha que palavra forte, viu, gente? É aprendendo a ser feliz. Então, nós precisamos por demais prestar atenção nisso, tá bom? Quando o salmista diz assim, olha, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e noite. Nós vamos falar sobre essa questão da roda, sobre deter, sobre prazer, sobre meditação, sobre as experiências do dia e da noite, sobre o fato de ter em nós a capacidade de perceber que rodas são construídas e a gente não percebe como essas rodas vão nos cercando e vão nos tirando da verdadeira felicidade. Está tudo isso aí no Salmos 1, versos 11 e 12. Agora veja bem, quando nós falamos desses 150 salmos, se você não ouviu as outras gotas, por favor, ouça, vai no nosso canal Gota de Sabedoria, ou deixa seu número, deixa lá no direct, olha, meu nome é fulano ou Beltrana, bota seu número lá no direct do Gota de Sabedoria no Instagram, Pastor Hermes Oficial, e a gente vai colocar você num dos grupos para receber, tá bom? Mas quando nós falamos desses salmos que dá base para a gente entender a busca, o aprendizado para a sabedoria, desses 150 salmos, eu diria que pelo menos 5 perguntas a gente precisa se fazer ao ler os Salmos, que fala tanto da dor, que fala tanto de lágrimas. E por que um livro que fala tantas verdades emocionais? Por que eu tenho que aprender a felicidade com pessoas que sofreram tanto, que erraram tanto? Por quê? Sempre que eu leio os Salmos, eu procuro, mesmo como eu disse na gota de ontem, não foi apenas Davi que escreveu os Salmos, tá bom? Só lembrando, Davi, Moisés, Salomão, Asaf, os filhos de Coré, e aí vai. Mas observe, eu pelo menos, eu faço essas 5 perguntas o tempo todo. Primeiro, quem escreveu o Salmo que eu estou lendo? Quem é que está falando comigo? Porque se existe uma coisa que eu já aprendi na vida, é que eu não gosto de coisas despersonalizadas. Eu gosto da personalização das questões. Então, se eu estou falando com alguém, eu procuro saber o nome. Se eu estou num restaurante, eu pergunto, filho, como é o seu nome? Se eu vou a um posto de gasolina, eu pergunto, como é o seu nome? Eu gosto de perguntar o nome e falar o meu nome. Olha, muito prazer. Porque isso gera uma comunicação mais clara. Isso aproxima as pessoas. Então, é a primeira pergunta que eu faço quando estou lendo os Salmos. Quem escreveu? Então, no caso do primeiro Salmos, provavelmente foi Davi que escreveu esses Salmos. E isso é muito importante. Segunda pergunta que geralmente eu faço quando estou me lendo, meditando, eu pergunto: por que esses salmos foram escritos? Especificamente, por que esse salmo que eu estou lendo foi escrito? Essa pergunta geralmente me perturba muito, gente. Por quê? Porque os salmos, de forma bem ampla, eles foram escritos para nos trazer diálogo, experiências de diálogos com Deus, para nos apresentar meditações em horas difíceis, para nos contar as experiências das pessoas no sofrimento do deserto. Olha que coisa interessante. Para nos mostrar como existem possibilidades da pessoa cultuar a Deus solitariamente, sozinha, mas também como tudo pode acontecer de forma grupal, na família, nos grupos, nas comunidades. Esses salmos foram escritos para nos mostrar que o homem pode orar, falar com Deus em momentos críticos, que o homem tem liberdade de viver sem culpa, falando o que sente, que nós não podemos ser castradores do que o outro sente. Mesmo como líderes religiosos, é preciso ter muito cuidado, que eu já tive uma experiência de uma mãe dizer, na hora da sua maior dor, ela dizia: pastor, Deus não existe. Se Deus existisse, meu filho não morreria dessa forma. E alguém do lado dizia assim: não fala isso. E eu disse: por favor, fique quieta, por favor, me permita cuidar dela. E quando ela dizia Deus não existe, eu abraçava ela mais forte. Eu queria que ela sentisse a existência de Deus através do silêncio e de um abraço. E tempos depois ela me disse: ô pastor, como foi importante aquele seu silêncio que respeitou as minhas insanidades. Sabe por quê, gente? Uma pessoa que diz que Deus não existe, e hoje eu vou falar só dessas 2 perguntas, porque senão fica muito grande, eu tenho 5, na de amanhã eu falo, mas uma pessoa que acabou de perder um filho, não é a mente, não é a fé, não é a crença dela que está dizendo que Deus não existe, é a dor dela.
E é preciso respeitar. E os salmistas, ele me dá essa liberdade de um Deus que se relaciona com as ambiguidades das pessoas. E Deus trabalha com a sua onipotência, onisciência, onipresença e presciência para que a pessoa chegue à conclusão de que Deus existe sim. Então, essa experiência do porquê que foram escritos os salmos, eu creio que é muito importante que eu entenda isso. Os salmos foi escrito também para me trazer instrução, para retirar as lágrimas que estão contidas e retidas na minha alma, para me mostrar a lei de Deus, a palavra de Deus, para me mostrar a eternidade, para fazer brotar hinos da minha dor, para revelar o meu interior, para me mostrar que é possível me relacionar com Deus mesmo perdendo muito. Quem escreveu personaliza a relação, porque ainda que seja o salmista Davi, mas eu tenho uma resposta para mim, meu próprio coração. Foi Deus falando através de Davi. Mas por que escreveu? Ele escreveu porque para cada momento da minha vida há um salmo que pode brotar para o meu aprendizado. Oh Deus, obrigado, Senhor. Realmente é feliz entre os felizes a pessoa que anda naquilo que o Senhor propõe. Muito obrigado por esses momentos que temos passado juntos, ó Deus. Muito obrigado por essa gota. No nome de Jesus. Amém. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus.